Algumas pessoas abrem a boca e o ambiente inteiro muda. Outras dizem as palavras certas, usam o tom certo, repetem as técnicas certas, e ainda assim ninguém realmente escuta. A diferença não está só na oratória, está naquilo que suas palavras carregam por trás delas, porque o outro percebe a sua verdade antes mesmo de processar a sua lógica. E quando essa base falta, até o discurso mais bonito soa vazio, defensivo e sem peso. Então, o que faz uma fala atravessar alguém de verdade? Por que tanta gente tenta melhorar a comunicação e continua não sendo ouvida? Como falar com presença, clareza e impacto sem transformar a conversa em disputa? E, quando você finalmente aprende a se comunicar com força, como mantém sua identidade intacta sem se perder na pressão, no conflito e na opinião dos outros? Existe uma dinâmica silenciosa e cruel nas relações humanas. Algumas pessoas falam e o mundo para ouvir, enquanto outras falam e ninguém presta atenção. Você já deve ter presenciado aquele momento estranho em que alguém termina de falar e você percebe que não ouviu uma palavra sequer. Isso não acontece por pura distração, mas porque aquelas palavras não tinham absolutamente nada por trás delas. Eram apenas sons organizados em frases sem raiz, sem peso e sem verdade. O nosso corpo possui uma sabedoria visceral que reconhece essa ausência de autenticidade muito antes de qualquer análise lógica ou consciente. Nosso sistema nervoso foi treinado por milhares de anos para detectar intenções escondidas e verdades disfarçadas. É exatamente por ignorar esse fato que a maioria das pessoas começa a tentar resolver sua comunicação pelo lugar errado. Elas compram livros de oratória, assistem a palestras sobre linguagem corporal, decoram frases de efeito e estudam técnicas de persuasão. No fim, continuam sentindo que suas palavras não chegam a lugar nenhum, porque o problema não estava na técnica, mas sim na fundação. Como pontua o material de base? A linguagem não é apenas expressão, é revelação. Cada vez que você fala, você revela quem você é. Este é o exemplo clássico da incongruência que destrói a confiança. O gestor com o discurso perfeito. Ele usava exatamente as palavras esperadas de um bom líder, falando sobre visão, propósito e confiança na equipe. No entanto, toda vez que ele terminava de falar, o silêncio na sala era pesado e desconfortável. Suas palavras apontavam para a frente, mas seus olhos avaliavam para os lados. Ele falava de confiança, mas monitorava a equipe, pregava abertura, mas se fechava ao menor sinal de questionamento. As palavras e o ser eram duas coisas completamente separadas, e todos sentiam a falsidade, mesmo sem conseguir nomeá-la. Quando a fala não nasce da integridade, ela frequentemente nasce do medo. O medo de não ser aceito, de não ser ouvido ou respeitado, transforma a linguagem em algo involuntariamente defensivo e fechado. A pessoa ataca antes de ser atacada, minimiza o outro para se sentir maior e usa a erudição apenas para exibir conhecimento, criando uma barreira em vez de uma ponte. Se a técnica pura soa falsa aos ouvidos atentos e falar a partir do ego apenas constrói muros, qual é a substância real que faz uma palavra atravessar o outro e gerar impacto genuíno? A persuasão real começa no momento exato em que você para de tentar convencer os outros e passa a estar tão claro consigo mesmo que essa clareza transborda naturalmente para a conversa. Comunicar com inteligência é sobre integridade entre o que você pensa, o que sente e o que diz. Os estoicos chamavam esse princípio de logos, a racionalidade profunda e a verdade honesta que, quando acessada, dá à palavra uma ressonância impossível de ser copiada por truques retóricos. Quando você acredita no que comunica, o ritmo muda, as pausas aparecem e o corpo deixa de ser uma marionete nervosa. Para alcançar esse nível de presença,
é preciso dominar uma ferramenta paradoxal: o silêncio. Vivemos em uma ilusão cara de que quem fala mais é mais preparado. Porém, Zenão de Sítio ensinava que temos 2 ouvidos e uma boca para usá-los exatamente nessa proporção. O silêncio intencional e o espaço que você deixa para o outro completar um pensamento comunicam presença. As pessoas mais influentes em uma sala não são as que mais falam, mas sim aquelas que, quando falam, fazem todo mundo parar para ouvir. Entrar em uma conversa difícil exige o abandono da necessidade de vencer. Entrar armado com argumentos prontos e medo de perder o controle só leva a discussões sem resolução. A verdadeira força está na proairesis, a faculdade de escolha, onde você entende que a perspectiva do outro está fora do seu controle, mas a sua abertura para ela está dentro. Quando a intenção genuína é entender o outro, a persuasão acontece porque o outro se sente seguro. Para que a clareza opere, a técnica exige domínio do tempo e do espaço. Primeiro, a pausa neurológica. Antes de responder a uma provocação, faça uma respiração completa para criar espaço entre o impulso e a resposta. Segundo, o domínio do kairos, o momento propício. Antes de falar, faça a verificação rápida. Este é o momento? Terceiro, o uso estratégico da vulnerabilidade, admitindo limitações de forma limpa, o que baixa a guarda do interlocutor. E por fim, em meio ao conflito, abandone o ataque e utilize 3 palavras que desarmam defesas. Me ajuda a entender. Mas se a comunicação inteligente exige que sejamos maleáveis para ouvir e vulneráveis para conectar, como evitamos nos perder nos argumentos dos outros e mantermos nossa própria identidade intacta? A resposta para manter o próprio centro durante qualquer interação é simples e inegociável. Ancore-se no caráter, não nas opiniões. Uma mente saudável é revisável, e as opiniões podem mudar quando argumentos melhores surgem, mas a honestidade, o respeito e os valores fundamentais não estão à venda. Você precisa falar como a montanha, que não precisa provar o que é para o vento que passa. Ela simplesmente possui uma solidez silenciosa. Esse nível de caráter é moldado no lugar mais íntimo que existe, a sua própria mente. A conversa interna que você tem consigo mesmo dita a qualidade da sua comunicação com o mundo. O hábito de falar a partir da clareza e da generosidade, e não do julgamento, cria padrões neurológicos e relacionais profundos. Como o imperador Marco Aurélio demonstrava, não pode haver separação entre o que se pensa em privado e o que se expressa em público. A verdade central de tudo isso é que comunicar com inteligência não é ter as melhores palavras, é ser a pessoa certa para as palavras que você tem. A palavra que realmente transforma o mundo não vem de quem mais sabe, mas de quem mais é. Para cimentar esse aprendizado e transformar filosofia em ação neurológica imediata, vá aos comentários agora e escreva a frase que marca o seu compromisso inegociável. A partir de hoje, eu escuto antes de responder. Se o que você ouviu aqui destravou a sua visão sobre comunicação, mande este vídeo para aquela pessoa na sua vida que precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal. A palavra certa no momento certo pode transformar uma vida. Comece pela sua.